Olá, essa é a parte 2 do vídeo, vamos dar continuidade. Então, voltando aqui onde nós estávamos, que é falando sobre a ciência comum, esse estágio da ciência comum do Thomas Kuhn. Vamos lembrar de quem que a gente está falando. A gente está falando de filosofia da ciência, a gente está falando de Thomas Kuhn, tá? Um filósofo contemporâneo, morreu agora na filosofia, isso é contemporâneo, tá, gente? Ele morreu em 1996, ou seja, ontem. Vocês não eram nascidos, mas isso foi ontem na filosofia, acreditem. Aliás, isso na filosofia é hoje, né? Thomas Kuhn foi hoje, acontece agora, apesar dele estar morto. Estávamos falando da maneira que ele entende que a ciência evolui, que a ciência acontece, e a gente está estudando o conceito de ciência comum. Ele vai dizer que a produção do conhecimento científico acontece de maneira cíclica. Sendo de maneira cíclica, ele vai dar nome a cada uma dessas etapas. E a etapa que a gente está estudando agora é o nome da etapa do momento da ciência comum, beleza? Em que a gente está falando dessa casa, desse muro de tijolos, que é tudo uma questão de ajustar um tijolo aqui. A gente não precisa derrubar a parede de tijolos, né? Aí Kuhn vai dizer o seguinte: nesse momento da ciência comum, a gente está lidando com o mesmo referencial, a gente está na mesma linguagem, a gente está falando de um mesmo referencial, mesma linguagem, e a palavra que Kuhn usa é paradigma. Então ele vai dizer, a ciência comum, ela gira todo em torno de um referencial, de um mesmo paradigma. Aí vamos passar agora para outra etapa. Ele vai dizer o seguinte: porém, pode acontecer um momento em que eu tenho um problema na minha casa, né? A casa é uma metáfora, como vocês já entenderam, para uma teoria científica, para a produção do conhecimento científico. Pode chegar um momento em que eu olhe a parede da minha casa e já não seja mais tão simples. Não é mais uma questão de mudar o tijolo de lugar, de tirar de um lugar, colocar no outro, acrescentar um tijolo, tirar um tijolo, remanejar, colar com outro tipo de cimento. Pode ser que aconteça uma anomalia. Peraí, acho que tem algum problema aqui, isso aqui não se encaixa mais. Ele vai dizer que as anomalias vão gerando uma crise na ciência. Isso aqui não funciona mais, tijolo não está mais funcionando. Por exemplo, os erros vão aparecendo e não basta só agora a comunidade científica olhar para aquela casa, olhar para aquele muro de tijolos e apenas querer continuar com aquele referencial ali. Alguém pode pensar, ou os cientistas podem pensar, é preciso uma transformação maior. Não é uma questão só de acumular, de retirar, de ajustar. Eu acho que é preciso um novo referencial. Um novo referencial. Alguém pode chegar à conclusão, por exemplo, de que o material correto não é nem tijolo, não é nem barro. O material pode ser um material completamente novo. Pode ser que aquela casa não possa mais ser construída naquele ambiente com tijolos. Pode ser que o melhor material, que não vai causar essas anomalias é um vocabulário do Thomas Kuhn, tá? Essas anomalias precisem, para que essas anomalias não atrapalhem a produção do conhecimento científico, pode ser que seja necessário usar outro tipo de material. Percebam o que eu estou falando agora. O que eu estou falando agora é que acontece um momento na evolução da ciência, no processo da produção de conhecimento, ao longo da história, em que rupturas maiores acontecem. São detectados erros muito fortes, anomalias em que aquela estrutura, aquele referencial, aquela teoria não dá mais conta. É preciso revolucionar, é preciso um novo referencial. Como vai dizer que é nesse momento de crise que a gente passa para outra etapa. Lembram? O que a gente narrou até agora é chamado de ciência normal. Kuhn vai dizer que depois da crise, depois da anomalia, depois da gente ver que não basta só ajustar uma teoria científica, o que acontece? Acontece o que ele chama de ciência extraordinária, tá? Esse é o segundo vocabulário dessa aula. O primeiro é ciência comum, o segundo é ciência extraordinária. E o vocabulário paradigma e o vocabulário anomalia, tá? Kuhn vai dizer que diante das anomalias, diante dos problemas, é preciso, muitas vezes, uma mudança de referencial, uma mudança teórica, uma mudança de linguagem completa. É como se eu estivesse conversando em vocês em grego e vocês parassem de me entender e eu fale, caramba, é preciso
que a gente desenvolva uma linguagem comum para que a gente possa se entender. Vamos mudar totalmente o referencial? Vamos traçar uma nova maneira de conversar? Vamos falar em Esperanto? Sabe? Então, é uma mudança de referencial, uma mudança de linguagem, é uma mudança de paradigma, que é um vocabulário de Kuhn, tá? Então, ele chama isso de ciência extraordinária. É um momento em que a crise é tão forte na produção do conhecimento científico, na teoria. A teoria tem um problema tão forte que não basta ajustar tijolo, tirar tijolo, não. Talvez eu tenha que mudar o material. Não pode ser nem tijolo. Então, a gente vai abandonar essa casinha de tijolos e a gente vai começar a construir uma nova, com outros materiais. É uma nova teoria, é um novo referencial, é um novo paradigma, tá? Eu vou encerrar por aqui, recapitulando qual era o meu objetivo de hoje. Lembrando que essa aula não vai ter nenhuma tarefa, porque ela é uma aula que deveria ter sido postada na quinta-feira passada e eu só tô postando hoje, segunda, porque eu tive um problema no meu computador, tá bom? Lembrando, eu quero que vocês saibam os seguintes vocabulários dessa aula. Eu quero que vocês lembrem que a gente está estudando filosofia da ciência, que a gente está estudando Thomas Kuhn, que a gente precisa entender o vocabulário de ciência comum, ciência extraordinária, anomalia e crise. Anomalia, perdão, e paradigmas. Ciência comum, ciência extraordinária, anomalia e paradigma. São os 4 vocabulários dessa aula de hoje. Eu vou voltar a esses vocabulários na aula que vem, sexta-feira agora, tá? E a gente vai entender isso melhor. Inclusive, eu vou trazer exemplos pra vocês, porque eu sei que ficou teórico demais, tá bom? Um beijo pra vocês, saudades!